contigo, eu acho que é o Instagram mesmo, porque você ficou sem áudio, né? Você ficou sem Exatamente. áudio aí. Eu troquei É até a verdade. rede aqui, eu tenho duas redes aqui em casa, eu coloquei a outra rede e continuou dando os mesmos problemas aí, você sem áudio, aí eu saí e voltei para a rede que tava, que é melhor, tem mais É. alcance. Eu Vamos acho ver que é do aplicativo se, mesmo. se funciona agora. Então vamos lá. A gente estava falando sobre a questão de a perspectiva, você tem que ter uma perspectiva correta da teologia bíblica da adoração. E aí eu estava refletindo aqui, né, enquanto estava tentando voltar esse nosso bate-papo. Então, muitas vezes, já que a igreja hoje ela negligencia a teologia bíblica da adoração, que a gente vê, que a gente já conversou aqui no nosso bate-papo, conversei até com o pastor Nelson Galvão sobre teologia bíblica, né, que é essa forma de você Sim, enxergar a Bíblia como uma única história, né, os 66 livros apontando para narrando uma grande história, e aí você tem a teologia bíblica da família, ou seja, como é que a família ela é um elemento presente na história da redenção, desde a criação, queda, glorificação, consumação, né? Consumação, queda, redenção, consumação. E aí a teologia bíblica da adoração também teria essa mesma estrutura, né? Você tem a criação, queda, redenção, glorificação, na perspectiva da adoração. Se eu não sim. tiver uma percepção de adoração correta, conforme as escrituras, eu vou então desembocar num louvor errado. Sim, Estou correto? Aí eu queria que você sim, sim. comentasse essa. Eu fiz um resumo do que a gente já, meio que a gente já Sim, conversou sim. aqui, para a gente pegar a linha de pensamento. E Sim, aí? mas é isso mesmo. E eu diria que é um problema que nem é só das igrejas, falando um pouco disso que você tratou sobre uma concepção equivocada, né? Que as igrejas têm negligenciado a teologia bíblica da adoração. Eu acho que é um problema que vem da formação de líderes até, né? Eu gosto muito de formação Sim, de líderes, por isso trabalho no Prega a Palavra, e no Cante a Palavra também agora a gente tem um curso que trata exatamente sobre isso. A nossa próxima aula, semana que vem, vai abordar algumas coisas que a gente está discutindo aqui, inclusive. E o problema é que, por exemplo, os nossos seminários, quantos seminários nossos ainda possuem ou já possuíram teologia bíblica da adoração como uma de suas disciplinas? Nós não temos. Às é, vezes a gente tem culto e liturgia, mas a gente não tem teologia bíblica da adoração. Às vezes tem teologia bíblica da família. Eu já vi teologia bíblica da contribuição, mas teologia bíblica da adoração nós não temos. E a gente reduz a adoração à música, quando é muito mais do sim, que isso. E aí, às vezes, a gente tem ainda no meio batista mais tradicional, ou em outros seminários de música, cursos de música sacra. E aí eles sim, entendem que assim estão tratando de adoração, mas na verdade não estão necessariamente. Porque a música pode ser adoração, mas ela não é adoração. A música pode ser adoração como, parafraseando aqui o John Piper, como tomar um suco de laranja. A Escritura diz que tudo deve ser feito para a glória de Deus, comais ou bebais, sim, inclusive tomar um suco de laranja, inclusive fazer uma live, inclusive usar televisão e o que for. Então, sim, a gente precisa dessa concepção acurada da teologia bíblica da adoração, dessa linha do tempo. E quando a gente olha para essa linha do tempo na Escritura, a gente percebe uma coisa muito interessante. A adoração, ela é reação. Ela é reativa, ela ela é começa uma com o próprio reação. Deus. Ela é reação. Ela começa com o próprio Deus. Ela precisa começar no próprio Entendi. Deus. O próprio Deus se Então revela Deus é para quem nós. determina. Sim, Deus é quem determina e é Ele quem inicia. Porque se Ele não se revelasse a nós, nós jamais poderíamos adorá-lo. Ele é Sim, imensurável, Ele é incompreensível. É um equívoco a gente achar que algum dia a gente vai entender tudo sobre Deus. Jamais, senão Ele não seria eterno. Nós não entendemos. O pouco que a gente entende de Deus é um privilégio que Ele nos deu por Sua própria revelação. E ao se revelar a nós, então, pelo agir do Espírito, a nossa reação é a adoração. Seja ela cantada, seja ela falada, seja ela vivida. A adoração, quando a gente vê os padrões da Escritura, a gente vê que vem de uma revelação. O Senhor se revelou a Adão. E assim Adão poderia adorá-lo. É interessante, me permita um parênteses, quando o Senhor fala lá no jardim para Adão que ele deveria cultivar e guardar o jardim, os dois verbos hebraicos que são usados ali são os mesmos verbos que são usados para descrever o serviço dos sacerdotes no tabernáculo e depois no Hum, templo. olha O que legal. guardar e cultivar, a ideia de servir e guardar. Avad e chamar. São verbos que são usados para adoração. O avad, por exemplo, o servir, muitas vezes é traduzido como adoração, ou traduzido como culto, na sua versão do Novo Testamento, por exemplo, Romanos 12:2. Então, o Então trabalho de seria, Adão ali seria uma adoração.
Então seria aquele... Deus criou, na realidade, o homem para cuidar, né, para guardar, para prover, para proteger, e aquilo ali seria um ato de adoração. Sim, A seria um mesma ato de coisa foi serviço. feito serviço, né? É o que no Exato. inglês o culto ele é chamado de service, né? Vem dessa Exatamente. raiz, né? Exatamente. Vem Serviço. daí. Então tudo Exatamente. que eu faço, eu devo fazer na presença de Deus. Sim, para a glória de Deus. E para a glória de Deus. E Exato. aí, isso você falou de criação, né? Queda, redenção e glorificação. Isso é quebrado com a queda. E aí, desde ali o princípio, a gente vê o Senhor com o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, né? Como fala Pedro. Sim. A gente vê o Senhor querendo resgate. Querendo resgatar o homem para essa esperança de glória que foi perdida no jardim. E aí, essa adoração acontece o quê? O Senhor se revela. É só a gente olhar para Isaías 6. A gente vê a reação de Isaías lá. O Senhor se revela para Isaías com a reação dele. Ai de mim. Eu sou Exato. pecador. Eu sou nada. E os meus olhos viram isso. Vou ser consumido. E aí o Senhor vem e ele toca Isaías. Ele redime. Ele é o redentor, o criador que é também o redentor. E aí a partir daí Isaías está apto para adorá-lo em resposta ao seu... A quem enviaremos? E aí a resposta de Isaías é a adoração. A gente vê isso com Daniel, a gente vê isso ao longo de toda a Escritura. O Senhor se revela e a nossa resposta é a adoração. E a resposta de Isaías como adoração não diz respeito ao fato dele se lançar no chão ou de se emocionar, mas Não, diz respeito ao que ele faz logo posteriormente, entregando a vida dele inteira, não é, a um ato de exatamente. culto racional, não é, a uma renovação do entendimento, a um serviço para Deus, né, por Deus. Isso é Em tudo que ele adoração. fizesse. Exatamente, em tudo que ele fizesse. É a resposta apropriada à revelação de Deus. Nas nossas ações. Por isso, adoração. Seja cantada ou não. As nossas ações precisam responder apropriadamente a essa revelação que nós recebemos. Que hoje está bem mastigadinho aqui. Eita, o Instagram começou aí a nos dar trabalho. Ah, meu Jesus. É, gente. Papo tão bom, gente. E infelizmente o Instagram não está ajudando hoje. Que pena. Que pena. Entendendo aqui, a gente estava compreendendo a adoração, gente. Por isso que eu trouxe esse tema para cá. Porque a adoração, para você perceber que a adoração é algo muito maior do que o louvor na igreja. Por isso que quando a gente acha que eu sou um adorador, a gente canta, né? Deus está buscando verdadeiros adoradores. E aí a gente restringe a adoração à música da igreja. E a gente esquece, né, que a adoração ela está presente no pastor que está pregando, ela está presente em você que está se vestindo para sair de casa e ir para o culto. Uhum. O cara que organizou as cadeiras da igreja, o cara estava adorando a Deus. É serviço. Você sabe que no templo, né? Desculpa te interromper, mas no templo Sim. a gente tem uma ideia de que os levitas eram só cantores e músicos. Muitos eram porteiros, muitos eram os responsáveis por organizar o templo. Isso também era serviço. Para a palavra do Novo Testamento, isso era latreia. Isso tinha a ver com liturgia. Isso tinha a ver com culto, com adoração. E essa percepção que a gente precisa ter, isso molda tudo que a gente faz, inclusive até fora da igreja. Né? Porque se eu estou trabalhando no meu emprego secular, vamos dizer assim, né? Emprego secular, eu estou, na realidade, adorando a Deus com aquilo que eu faço. Por isso que quando você é um mau profissional, você está servindo mal a Deus, não é o seu patrão. Né? Está servindo mal a Deus. E infelizmente, isso muitas vezes, essa percepção equivocada, né, que a gente tem da adoração, né, da adoração bíblica, faz com que, como você falou, né, ela é uma reação ao que Deus, a revelação de Deus. Deus se revela, a minha reação à revelação de Deus permite que eu tome uma ação.
Agora, a minha reação pode ser do jeito que eu quiser, Marcos? Aí o interessante é que não, né? Infelizmente, alguns têm dito que sim, né? Sim. A conversa tem sido se expresse, se abra, se tem falado em adoração extravagante, e não só de aparência, né? Mas também de concepção. Quando a gente olha para essa timeline, como a gente vinha discutindo, a linha do tempo da teologia bíblica da adoração, a gente encontra um livro chamado Juízes. E no livro de Juízes, o problema apontado repetidas vezes é exatamente que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Cada um Ou fazia o que seja, dava cada na um telha. adorava o que queria e do jeito que queria. Exatamente. Tanto que a gente vê casos de sacerdote que tem concubina, a gente vê família contratando, não, você vai ser o meu sacerdote particular. A gente vê umas Olha, aberrações no livro de Juízes, que é um livro realmente hardcore, como a gente fala, né? Um livro bem pesado. Até que vem um rei, não o rei que o povo escolheu, conforme as suas preferências, mas o rei que Deus escolheu, que é Davi. E a gente vê um ápice exatamente oposto em 1 Crônicas 29, quando a gente vê uma expressão de louvor reativa ali, quando o Davi fala, tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, orando junto com o povo. E é uma das passagens mais lindas da Escritura, 1 Crônicas 29. O exato oposto ao período dos juízes. Porque ali o povo reage ao que Deus tem feito, e reage em adoração, e reage com contribuições, e reage com submissão ao rei, submissão às autoridades. A gente vê vários aspectos de adoração acontecendo ali. ou seja, a correta perspectiva e interpretação do que diz respeito à adoração muda todas as dimensões da vida humana. Então, a gente poderia dizer, e aí eu já vou puxar a sardinha para aquilo que eu gosto de trabalhar, né, que é o aconselhamento bíblico, que o problema, o coração do problema é um problema do coração. Né? Então, é o ídolo, a idolatria, aquilo que você adora. Né? Você se torna aquilo que você adora. Tem até um livro que eu gosto muito, né, que ele trabalha sobre a teologia bíblica da idolatria, que está correlacionado, né, uma coisa com a outra. Eu acho que está falhando de novo. A gente vai fazer o seguinte, Marcos. Sempre que falhar, aí a gente sai e volta, certo? A gente vai assim até conseguir o nosso assunto, com a graça de Deus, né? Mas faz parte. A tecnologia, ela ajuda, né? Mas às vezes ela também está ali para atrapalhar. O livro que o irmão está perguntando aí é esse aqui, ó, do Billy, certo? Vida Nova, D.K. Billy. Você se torna aquilo que você adora. Então, outro livro também, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre teologia da idolatria, né? Tá aqui, ó, Deuses Falsos, Timothy Keller. Então, você percebe que a perspectiva equivocada a respeito da adoração afeta a leitura, né? Afeta a maneira como eu reajo, né? As coisas que Deus faz. Deus se revela para mim, a maneira como eu reajo no meu trabalho, a maneira como eu reajo na minha vida familiar, a maneira como eu reajo na igreja, né? Tudo isso, a gente é afetado. O Marcos está aí, agora vamos ver. A gente vai ter que ficar fazendo assim, Marcos, senão, Deus quiser, a gente vai conseguir completar aí. Mas aí, qualquer coisa, a gente marca num outro momento também, né? Um outro sábado aí, a gente volta a esse assunto. A batalha tá grande. O Instagram não é muito adorador, não, eu tô achando, hein? Não, eu acho que não. Não, eu já cheguei a pensar Mas, que a minha conexão aqui também, mudei a posição e tudo, mas tá tudo ok do que eu tô verificando aqui, isso que eu tô achando esquisito. Já testei no computador aqui também, tá funcionando, não sei o que é. Mas quando eu é concordo, o que problema você tá de, falando, concordo. quando é Pode problema falar. de internet, o seu áudio ele fica cortando como se fosse robótico. Então, eu acho que não é problema de internet, eu acho que é problema da plataforma mesmo aqui. Mas ok, vamos lá. A gente estava vendo adoração. Relação dessa adoração com o louvor na igreja. Qual seria? Nossa, total. Assim como com tudo, né? Você estava falando um pouco antes de cortar, você estava falando sobre aconselhamento bíblico, né? E tem dois textos que têm sido centrais para a gente do Cante a Palavra, tanto como banda, digamos assim. Para os nossos alunos, a gente sempre fala desses textos também. E eles vão exatamente no que você está tratando e vão falar, inclusive, de aconselhamento bíblico, que são Colossenses 3,16 e Efésios 5, 18 a 20.
Colossenses 3,16, ele vai dizer uma coisa que muita gente não para pensar. Ele vai dizer, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, instruindo-se, aconselhando-se uns aos outros e cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, se a gente olha direitinho e faz uma exegese honesta do texto, uma hermenêutica honesta também, a gente vai ver que a música sim, e agora a gente precisa falar de música mesmo, assim como tudo é adoração, a música também é, mas a música é também um meio de ensino. A música é um dos meios pelos quais a palavra de Cristo habita no coração da igreja. Essa é a concepção neotestamentária que Paulo traz. Que já vem um pouco importada dos salmos, tanto que ele cita salmos, hinos e cânticos espirituais. A gente tinha salmos didáticos, salmos como o Salmo 1, que é um salmo de ensino. A tradição judaica dizia que assim como Moisés deu 5 livros da lei, Davi havia trazido 5 livros cantados, porque o livro de Salmos se divide em 5 livros. E por aí vai. Então Paulo agora ele expande esse conceito ainda mais, dizendo que a palavra de Cristo, que antes era vista como Torá, Adonai, né, a lei do Senhor, ainda a lei do Senhor, mas agora focando na pessoa de Cristo, essa palavra de Cristo, ela habita no meio do povo de Deus por meio do uso do aconselhamento bíblico, do ensino, da instrução e do canto de salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é o nosso versículo central enquanto ministério, no Cante a Palavra. E a música é um dos meios pelos quais a palavra de Cristo habita no coração da igreja. E aí isso nos traz 2 questões. Privilégio e responsabilidade. Privilégio de quem trabalha com isso, porque você está tendo a oportunidade, que é uma oportunidade também de ensino e edificação para a igreja, de ensino às vezes como oral, ou de ensino direto, de dizer, louve ao Senhor assim, 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 assim. E também uma responsabilidade do que a gente está cantando. Porque se a gente não canta a palavra, e por isso o nosso ministério se chama Cante a palavra de Cristo não vai habitar no coração dos irmãos. A música é um instrumento poderosíssimo. A gente lembra de comercial de TV por causa da música. A gente lembra de jingles em geral. A gente lembra até de campanha política, infelizmente, por causa da música. Exatamente. Por causa da música. Você, na escola, você vai decorar umas fórmulas aí matemáticas, você canta algumas fórmulas, né? Sim, algumas eu lembro até hoje. Algumas eu lembro até hoje. Então, Deus nos deu esse instrumento poderoso que é dele, não é de Satanás. É um equívoco em se dizer, esse estilo é de Satanás, aquilo é de Satanás. Satanás não cria, Satanás copia e faz cópia ruim. O Criador é o Senhor. O problema é o que nós fizemos com a cultura, exatamente. Nós seguimos ele como povo caído e distorcemos a nossa cultura. E por isso a gente tem uma série de outras coisas que não são nosso foco de discussão aqui, mas alguns crentes, por exemplo, se fossem visitar igrejas na África, iam ficar chocados com o estilo musical lá. Então você trata de estilo, e sim de conteúdo. E Deus nos dá a oportunidade de contribuir para ensinar esse conteúdo saudável à igreja por meio desse poderosíssimo instrumento que é a música. E ele nos ordena isso, os salmos ordenam, e outras passagens ele nos ordena a cantar. E Paulo fala aí no imperativo, olha, habite a palavra de Cristo fazendo isso, isso, isso. A igreja tem que cantar. A igreja deve cantar, mas deve cantar a palavra. É interessante porque o Jonathan Edwards, ele fala muito sobre as afeições religiosas, né? Nós somos seres que temos afetos, temos afeições, né? Nós somos... Por isso que os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque amar quem ama, adora, né? Então você adora aquilo que ama, né? Então, da mesma forma, aquilo que você adora é aquilo que você pode estar idolatrando. Então, por exemplo, quando você tem uma perspectiva equivocada a respeito de quem você adora, e você tem, por exemplo, se você adora corretamente ao Senhor, Deus, você produz músicas bíblicas, obviamente, né? Bíblicas, que elas louvam, ou seja, elas elogiam a Deus. E ao mesmo tempo existe uma retroalimentação, né, do sistema, né, onde aquele louvor bíblico, ele também edifica a tua adoração de modo que você é motivado a adorar ainda mais, o que te faz produzir conteúdo bíblico, que te faz, e aí você fica nesse ciclo, né? E isso tem a ver com outro texto, né? Eu falei que são 2 textos de Efésios 5, 18 a 20. Que ele já vai falar, ele vai usar a figura de uma taça com vinho, né? Ele vai dizer, não se embriaguem com vinho, no qual há devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quando a gente enche a taça com vinho, o transbordar dessa taça é devassidão, dissolução, rebeldia, tudo que ele tinha falado antes no capítulo 4. Mas agora ele vai dizer, deixem-se encher pelo Espírito. E aí ele vai usar, sem querer ser chato, usando a questão linguística, mas ele vai usar uma série de particípios no grego, que vão falar sobre igreja, sobre família, depois sobre, enfim...
uma série de particípios, que vai falar marido e mulher, depois filhos, depois servos, que indicam que são consequências naturais de se deixar encher pelo Espírito. Dentre elas vai estar, deixem-se encher o Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração. Então, aí vem o ciclo que você está falando aí. Sim. Uma igreja plena e cheia do Espírito, ela vai naturalmente transbordar. Ali não é o meio, como em Colossenses, é o contrário. Por isso são passagens paralelas e que se encaixam. Agora o que Paulo Legal. está dizendo é que a consequência de uma igreja cheia do Espírito é que ela vai transbordar, a tal ponto que o que sai da boca dela em conversas são salmos, hinos e cânticos espirituais. E salmos aqui a gente pode entender também como a própria Escritura. Então essa igreja que foi alimentada pela palavra de Cristo ao cantar a palavra, ela agora transborda cantando a palavra e o ciclo continua, e o ciclo continua, e o ciclo continua. Então não tem como você produzir, por exemplo, você não tem como produzir um louvor antibíblico de um coração adorador. Eu digo assim, Se o adorador, coração está pleno adorador do bíblico. Espírito, não. Isso, se o coração está pleno do Espírito, a gente é falho, né? Não vamos falar dos atos falhos, digamos assim. A gente pode cometer erros. Eu já peguei canções minhas no passado, antes até do Cante a Palavra, era uma oração e que eu vi que tinha uma coisa ali que estava um pouco errada, um pastor me chamou a atenção, sem nem falar da minha música, falando do texto. Eu percebi que eu tinha usado o texto de forma errada, que também tem isso. Às vezes a Sim. gente acha que porque está citando um versículo, está usando corretamente. E aí é um problema. A gente também trata disso no curso Cante a Palavra. Nem sempre porque eu citei um versículo bíblico, eu estou cantando a palavra. Porque se eu não sou um obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra, eu estou falando bobagem. E aí a Sim. palavra de Cristo não vai habitar no coração do povo, vai ser distorcida, como a gente vê em tantas canções. E aí ele, dando uma aula, eu ouvi aquilo, e aí lembrei da minha música na hora, fui lá, eu mudei e corrigi. Então, assim, um coração adorador, ele teoricamente ele vai transbordar, se ele está cheio do Espírito, com essas canções. Agora, ele é um pecador, então pode ser que ele queira cantar e esteja com a melhor das intenções e faça algo de errado. E aí entra o papel dos líderes, presbíteros, pastores de fazer esse ensino correto, de ensinar, cara, isso aqui tá errado, é por aqui. E aí, se o coração dele está cheio do Espírito, ele vai ouvir o Espírito. Ele vai querer andar no Espírito e não satisfazer as paixões da carne. Se não, se era só performance, ele vai ignorar aquilo e vai montar um outro grupo dele ou abrir uma outra igreja e adorar do jeito que ele quiser. Que é o que a gente vê que acontece, infelizmente. Hoje a gente vê que as músicas, elas são, quando o pessoal diz, né, as músicas são antropocêntricas. Significa dizer, e o centro da adoração, o objetivo de adoração que aquela música pretende seria o quê? O louvor ao homem, não é? A exaltação do homem, a satisfação Sim. do homem, não é isso? Sim, sim, sim. E isso volta para aquele nosso tópico inicial da resposta, né? O problema talvez nem seja o foco no homem, porque dependendo do eu lírico da canção, do discurso, você vai falar de si mesmo, é uma oração sua. O problema é quando esse foco não é o foco que Isaías teve na revelação. Quando o foco não é Senhor, eu sou nada. Sim. Senhor, eu sou pecador. Porque uma canção ela poderia ser, entre aspas, antropocêntrica, ela poderia falar muito de mim, mas sendo cristocêntrica, dizendo, olha, eu sou nada. Eu sou pecador. Ai de mim, eu sou pecador. Salva-me, Senhor, eu sou pecador. E aí, fazendo isso, mesmo eu apontando para mim, na verdade eu estou apontando para o Senhor. Porque eu Exato. sou nada e Ele é grande. Então, o problema do que a gente chama de canções antropocêntricas são essas, porque é um culto ao homem, né? O Senhor, eu sou precioso demais, e aí vai para um extremo muito grande. E a gente também tem que ter cuidado com outro extremo, claro, de não negligenciar que a Escritura ensina, assim, que nós somos importantes para Deus. Mas isso tem o seu lugar. Né? Por isso cantar a palavra é importante. A gente vai ter canções que vão dizer, cara, você é importante, receba o perdão do Senhor, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas também tem que ter um momento de entender, olha, sede santos, porque o Senhor sou santo, separei-vos dos povos para serem meus. Então, cantar a Escritura vai trazer esse equilíbrio que só a Escritura traz. É interessante isso, porque, por exemplo, a gente foi feita uma pergunta aí agora há pouco, eu vou deixar para algumas indicações que o pessoal pediu, a gente vai deixar para o final. Mas eu queria entender o seguinte, se eu quiser, por exemplo, eu sou ministro de louvor, eu sou pastor da igreja, por exemplo, no meu caso, na nossa igreja, a revisão das letras, né, o ministro de louvor ele faz a revisão, mas quando, por exemplo, ele tem alguma dúvida, sempre passa por mim. Eu tento sempre me envolver nesse processo. Quais seriam as suas dicas para que eu possa verificar se uma letra ela é bíblica, se não é? Será que... Porque assim,
é como você falou, ela pode até citar textos bíblicos, mas você está citando fora de contexto e está fazendo com que aquilo seja um louvor antropocêntrico, apesar de citar textos bíblicos. E aí, eu sei que é complexa essa pergunta, né? A resposta é complexa, mas para a gente começar aí, como é que eu poderia fazer? Eu posso responder citando um exemplo musical também? Pode sim. O pessoal que convive comigo no curso né, o teu líder de louvor tá com a gente lá e eu já tinha conversado com ele antes em outras ocasiões e eu fico muito feliz porque eu vejo que você Está começando a falhar. é Eu acho que para exceção. você responder, essa pergunta, a gente vai ter que Não, fazer aquele sistema aqui. Você vai ter que sair e voltar. não, agora que alguém ligou aqui pra mim, eu só preciso me dar só Ah, licença pra avisar minha esposa aqui. Alguém telefonou pra mim agora e aí cortou. entendi. Tá certo. Paula, a portaria tá ligando pra mim. Liga pra eles, por favor. Desculpa, gente. Não tem como colocar no modo avião, né? Se colocar no modo avião, Sim. já era. Não tem. Eu já passei por isso já várias vezes. É O pessoal liga na terrível. hora que. Na hora da live. A semana Não, e passada eu uma vi um vez, comentarista no Marcos, jornal, tocou o telefone. eu tava dando uma mensagem para a igreja, aí uma pessoa da igreja ligou para mim. Aí eu disse assim: que é isso, rapaz? Você deveria estar assistindo a mensagem da igreja, você tá me ligando. Então, aí foi na hora que eu puxei a orelha, aproveitei e puxei a orelha do camarada. Mas, como eu estava dizendo, infelizmente é algo raro hoje, né? Os pastores não se aproximam tanto. Uma das coisas que eu defendo, me permita mais uma propaganda aqui, eu tenho um blog aí já é um blog meu, né? Não é o Cante a Sim, Palavra, mas a gente cita coisas do Cante a Palavra, que é o Adore com Música. A gente agora também está com podcast, vocês podem seguir aí também, quem quiser. E uma das coisas que eu falo lá é essa importância do relacionamento do pastor com os ministros, os músicos de louvor, enfim, da igreja. E, infelizmente, muitos pastores não fazem isso. Eu até diria que se a igreja tem um pouquinho de condição, ela precisa ter um pastor de adoração. Seja ele pastor ordenado oficialmente, de fato, ou um seminarista que está em vias, entende um chamado pastoral, ou como alguns chamam ministro de música, mas é um cara que tem essa cabeça para a teologia da adoração, não é só um músico. Porque muitas vezes a gente tem nas igrejas um ministro de música que é um produtor musical, ele é um diretor musical, mas ele não tem uma maturidade bíblica para lidar com essas questões. E aí o pastor principal da igreja, mas não é uma igreja que cresce com mais mas recursos, já tem um pastor de jovens, por exemplo. Eu defendo que tem que investir em um pastor de adoração. começou aí a falhar. Alguém que cuide. Eu entendo que precisa ter essa pessoa que cuide desse lado, como você falou, de letras, e também do pastoreio dos músicos, que é um pastoreio diferente, são pessoas que têm um trabalho de liderança, como a gente viu há pouco, um trabalho de ensino também para a igreja, Sim. e precisa ter esse cuidado. Então, eu disse que eu ia responder citando um exemplo, né? Uma música. E eu já peço perdão aos irmãos, porque essa música é daquelas chiclete do pior tipo. Dificilmente o irmão vai Sim. dormir hoje à noite se você lembrar do refrão dela. Né? É terrível, a melodia fica e acabou e não sai mais. Mas a tal da canção chamada Raridade, nada contra o Sim. Anderson Freire, é irmão nosso, Deus abençoe o ministério dele, mas é uma canção que tem uma série de problemas. Tanto esse foco no ser humano, não como foco na condição caída, para usar um princípio hermenêutico, para usar emprestar aqui da exposição bíblica, mas um foco no homem, de que o homem é isso e aquilo. Mas olha o uso que ele faz de uma passagem de Isaías. Isaías fala em certo momento que os homens vão se tornar tão raros que serão como o ouro puro de Ofir. Ofir era uma região que fazia ouro, que tinha ouro, produzia ouro, que era um ouro raríssimo, um ouro formidável. Muito raro, difícil de encontrar. Mas o que o texto de Isaías está dizendo é que o juízo de Deus seria tão pesado e as consequências do pecado do povo seriam tão devastadoras que as pessoas iam morrer. Nós teríamos poucos homens na região que se tornariam tão raros quanto o ouro de Ofir. Agora Não você está pensa falando de na qualidade, canção. está falando de Não! quantidade. Exatamente. É quando a gente vê. E se for falar de qualidade, qualidade ruim, né? Sim. Qualidade ruim das pessoas. Aí quando a gente vê a canção, ela faz um uso totalmente oposto a isso. Então, tem que ter esse cuidado. Uma outra canção que é conhecida, muita gente canta Deus de promessas. Quando diz, és Deus de perto e não de longe. O texto de Jeremias, na verdade, diz o contrário. O texto de Jeremias está dizendo assim, é o próprio Deus falando, acaso sou Deus apenas de perto e não também de longe?
O que Deus está fazendo ali é contrastando a sua figura com a figura dos deuses nacionais. Cada nação Sim. tinha o seu deus. Moabitas tinham 2 deuses lá, os filisteus tinham esse deus aqui. Eram deuses regionais. Você saía daquele país, era considerado que saía do domínio daquele deus. E o Senhor está dizendo, ei, eu não sou Deus apenas de perto. Eu não sou Deus só aqui de vocês. Vocês não estão entendendo? Acaso sou Deus apenas de perto e não também de longe? Acaso não encho eu os céus e a terra? Aí qual o uso que a canção faz? E eu entendo a intenção do Davi ao fazer a letra, desde que o Senhor está próximo, mas ela vai dizer o contrário. Sim. Mesmo as intenções do irmão tendo sido puras, ela está usando o texto bíblico de uma forma equivocada. És Deus de perto e não de longe. Pera, não, ele é de perto e também é de longe. E o texto, inclusive, enfatiza que ele é mais de longe do que de perto. Isso Então, acaba muitas vezes. Isso acaba muitas vezes fazendo com que você, de modo musical, você aprenda um significado do texto, né? E aí você induz o significado e aquilo se transforma em um pressuposto na sua interpretação. Né? Então você, toda vez que você for ler aquele texto, você diz assim, rapaz, aquela música, ela explica isso. Não, ela não explica isso. Na realidade, ela confunde. E aí você usa a música como pressuposto para. Por isso que você falou, né? Que a música é um modo de ensino. Sim, e aí tem um outro problema, por exemplo, reservadas as críticas, nós discordamos em muitas coisas doutrinárias, mas eu respeito muito a Ana Paula Valadão como compositora, como ela tem músicas belíssimas, que nós cantamos, né, que são lindas. Mas olha uma canção que eu particularmente toquei muito, quando eu era adolescente, na época, já quase jovem já na época que foi lançada, e que depois, estudando o livro de Jó, eu fui também perceber que eram complicadas. E aí, depois de dizer isso, eu vou responder diretamente a pergunta das dicas, né? O texto de Jó fala é uma canção chamada Cheiro das Águas. A canção diz assim, há esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão, abandonado, o seu tronco morrer, há esperança para você, ao cheiro das águas brotará. Como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. É uma música linda, melodicamente é lindo, o arranjo é lindo e a letra é bonita. Mas quando a gente vai olhar para essa passagem, que é literal essa canção, no livro de Jó, o texto está dizendo o oposto. Jó está dizendo, na verdade, Jó está num momento desesperado, dizendo que não há esperança. Ele diz, há esperança sim para essa árvore, há esperança para a árvore vai florescer, mas para mim não há mais esperança. Para o mortal não há esperança, porque ele morre e se foi. É um dos momentos ali que eu brinco de dizer de esquizofrenia espiritual de Jó, porque é o mesmo Jó que diz, eu sei que meu Redentor vive, que depois de haver padecido a minha carne, em minha carne verei a Deus. Mas Jó nesse momento está desesperançoso. E num dos seus diálogos ele está dizendo que não há mais esperança. Não é a mensagem que a Ana quis passar fazendo a canção e que a gente passa cantando, de que há esperança. É o contrário, ele usa a figura da árvore para dizer, há esperança para a planta. Mesmo que você arranque, com um cheirinho de águas, ela brota novamente. Mas não há esperança para mim. Então, assim, é fato que, por exemplo, se eu pegar a mensagem da música, a mensagem está correta. Apesar dela ter usado, né, a mensagem, há esperança sim para quem está ferido. Sim. Em Cristo há esperança. Mas não é a mensagem do texto. Né? Não é o contexto do texto. Então, assim, às vezes a gente pode até estar fazendo um uso poético, né? uma licença poética, né? Da música, mas a gente pode correr o risco de estar interferindo, criando pressupostos para uma interpretação equivocada de um texto bíblico, onde eu vou estar, na realidade, achando que aquele texto está dizendo aquilo, mas ele não está. Assim, você citou alguns exemplos, e são muitos exemplos de música. E é interessante que quando a gente começa a observar, né, alguns comentários que o pessoal vai fazendo, aí você começa a observar críticas, né? A crítica que nós estamos comentando aqui. Mas é natural por causa do apego sentimental. Exato, exatamente. Muito essa canção também. Olha só que interessante isso. Como é que a música ela tem poder, porque ela cativa você de tal forma que às vezes, e isso é muito sério, gente, às vezes nós negociamos o texto bíblico em nome do amor que a gente tem a uma determinada música. Isso é sério demais. Olha, eu já fui pregar em igrejas que eu cheguei lá e o pessoal... É uma igreja, o pastor é um pastor expositivo, comprometido com a exposição bíblica e tal,
Mas o louvor e a ministração do louvor, e o que o cara falava na ministração, e o que o louvor, os louvores que eram cantados, meu Deus, que aberrações Eu já bíblicas. passei por uma experiência parecida. E É aí você diz difícil. assim, peraí, é um tipo de esquizofrenia que essa igreja tem. Ela tem um pastor que prega bem no púlpito, mas ela usa músicas antibíblicas. Então, quer dizer, você destrói a Bíblia, rasga a Bíblia inteira no início do culto, para depois o pastor ir ensinar. Então, é como se fosse uma esquizofrenia, um tipo de duplo padrão. É E, complicado. e o que eu já percebi ao conversar, e aí você tem muito mais experiência, porque você lida com essa área do que eu, você pode me confirmar, é que o problema está no apego emotivo. Às vezes, as pessoas estão mais comprometidas em usar a música para emocionar do que para edificar e ensinar. As Sim, pessoas sim. acham que a edificação da música ela está ligada ao fato da pessoa chorar. Não. A música ela não edifica se você chorar ou se você se emocionar. Não, a edificação da música ela é o quê? Eu me emociono pelo que a música diz, não porque não pelo efeito físico que ela está gerando em mim. Não Sim, seria isso? sim. Sim, sim, e eu lembrei que você falou das dicas, né? Eu quis citar esses exemplos exatamente para servirem das canções, né? Me cortou aí para você porque você sumiu e voltou agora. Foi, é porque alguém ligou para mim. Ah, tá. Meu amigo, nós estamos numa batalha espiritual, viu? Então, eu quis citar os exemplos antes de dar as dicas que você falou, exatamente para provar esse ponto que você está levantando aí do apelo sentimental. O que acontece é que a música vai girar em torno de volições, ela vai lidar com os sentimentos. Nós somos seres que temos sentimentos. O que é que eu gosto de pensar e como que eu gosto de agir para tentar resolver esse problema? Sim, como foi dito aqui antes, nós estamos num processo de maturação. E nós podemos cometer equívocos. Eu já cometi equívocos, exatamente, de compor coisa errada e ser corrigido. A gente precisa enxergar as músicas com a mesma importância e critério que a gente enxerga a pregação. Acho que essa é uma primeira dica. A gente precisa enxergar as canções com a mesma seriedade que a gente enxerga a pregação. A gente não, teoricamente, a gente não escuta qualquer pregação. A gente não convida qualquer um para pregar nas nossas igrejas. Sim. A gente não aceita como certo qualquer pregação. João vai inclusive dizer, ó, provem os espíritos. Provem os espíritos. Paulo vai dizer, julguem todas as coisas, retenham o que é bom. Não desprezem profecias, mas julguem todas as coisas, retenham o que é bom. Eu posso falar uma bobagem. Ou como você mesmo disse, eu posso até falar uma verdade, mas falar de forma errada. Um pregador, a gente é adepto da exposição bíblica. A gente entende que é a forma que Deus fala pela Escritura. Mas eu posso, por exemplo, pegar um pregador temático que está dizendo até verdades, mas ele não está sendo honesto nas bases dessa verdade. Ele está buscando artifícios para justificar, né, trazendo de volta a hermenêutica aqui para o nosso assunto, né, ele está querendo usar textos bíblicos para justificar o que ele queria dizer. Ele quer dizer que tem que perseverar. Então ele vai lá e pega Hebreus 12 e diz, ó, persevere na corrida. Aí o segundo ponto dele quer dizer que tem que contribuir. Aí ele vai para Malaquias 10. Mas os autores bíblicos, nenhum desses estavam fazendo seus argumentos nesse contexto que ele está fazendo. O mesmo vai acontecer com música. Então, a primeira coisa, a gente precisa tratar com a mesma seriedade. A segunda é entender que nós somos falhos. Todo mundo pode errar. Inclusive, ídolos, eu vou usar essa palavra provocativa aqui, daí não é provocar, irmão, mas inclusive ídolos gospel. Inclusive pessoas, não vamos chamar de ídolo, agora para um lado mais sério e saudável, pessoas que são referência pra gente. Eu tenho músicos que são referência para mim e que já cometeram erros também. Acontece. Então nós precisamos entender que assim como pregadores cometem erros, eles também cometem. Então tem que ter uma peneira. Tem que ter uma peneira. E uma coisa que eu gosto de fazer, que eu tenho falado sempre para os alunos do Cante a Palavra, é eu não ouço uma música antes de ler a letra. O que é que eu quero dizer? Sim. Hoje a gente tá tudo no streaming, né? Eu tava até falando pra minha filha ontem mais nova, ela encontrou uns CDs meus aqui em casa. Fiz, minha filha, é porque antes a gente ouvia, colocava o CD lá, pai às vezes ainda gosta de ter o Aí CD. a barba ficou branca. Aí antes disso, até o pai ouvia o vinil, tinha um sonzinho assim puro, tá voltando, é lindo. Mas hoje a gente só bota aqui no telefone, na TV, tá ouvindo, né? Mas enfim, o que é que eu fazia? Eu comecei a fazer isso muito novo, preocupado com essa questão da letra. Eu já sempre gostava de olhar a ficha técnica, né? Foi assim que eu conheci os músicos que gravam com fulano, com cicrano. Eu sei quem gravou tal CD da Aline Barros, eu sei quem foram os músicos, sei tudo. Porque a gente que é músico gosta de ver a ficha técnica. Mas eu pegava aquele encarte
e eu lia as letras. Depois que parou de existir o encarte, eu vou na internet, pesquiso lá a letra de tal música e leio, ou do álbum. Hillsong United lançou aqui um novo álbum agora. Eu lia todas as letras antes. Por quê? Depois que você ouve a canção, estou ouvindo aqui em tempo real, você cria um apego a ela. Às vezes você percebe já um problema, se você já tem uma certa maturidade, você não vou ver essa música. Como às vezes eu fazia no carro. Tava com elas, ia pular, às vezes minha esposa dizia, por que pular essa música? Essa música tem um problema teológico aqui. Nem tinha ouvido o álbum ainda, mas eu já tinha ouvido e pulava. Mas quando você não tem, às vezes você não percebe, ou mesmo tendo maturidade, a gente é falho, você não percebe que aquela canção tem um equívoco, lá na frente você percebe. Aí você tem um problema primeiro com você, com a sua caminhada devocional de ouvir aquela música, e se ela é cantada na igreja, com a igreja já está tão apegada àquela canção, que agora você vai criar uma batalha epopeica, antológica, para conseguir tirar aquela música do repertório. E aí, ao longo da caminhada, eu já vi irmãos se chateando com isso, irmãos rompendo relacionamentos, já vi líder sendo demitido, digamos assim, sendo tirado por causa disso, porque comprou algumas brigas que pessoas muito queridas de líderes ou de um pastor específico ou de uma grande massa da igreja que tomaram as dores, não gostaram por causa da atitude feita, que às vezes foi até feita de forma correta, não foi de forma arbitrária. Então, uma dica importante é leia a letra antes. Antes de ouvir arranjo, aquela introdução bonita, aquele refrão que mexe com a sensação e é comprovado cientificamente que acima de 90 decibéis começa a liberar a serotonina, então libera o hormônio do prazer. Então a gente gosta, a gente se envolve com aquilo. Leia a letra da música. Ok, a letra tá correta. Agora eu vou ouvir o arranjo. Agora eu vou ouvir as outras coisas. Então eu sempre falo pro pessoal, sei lá, a Aline Barros lançou um novo disco. Dá uma olhada nas letras primeiro. Inclusive eu parei muito de ouvir a Aline Barros, porque os últimos 3 álbuns dela, o mais novo eu não ouvi ainda. Mas os antes desse, eu abri um encarte quando eu vi a letra e dizia, meu Deus, meu Deus. Escapava uma música. E aí o streaming traz essa facilidade também. Você não precisa mais ouvir o álbum inteiro, né? Você escolhe só aquela música. Tem que ter peneira. Tem que ter peneira. Interessante. A gente está caminhando agora para o fim. Eu queria que você desse dicas para o pessoal que quer ler sobre adoração, que quer se aprofundar sobre esse assunto. O que é que você recomendaria aí para o pessoal? Ótimo. Primeiro passo que leiam. Né? Muitos não leem. Uma escassez na nossa teologia bíblica da adoração é isso. Às vezes a gente lê entrevistas e acho que é importante ler entrevistas e bate-papos com pessoas que têm mais experiência que a gente. É sempre muito bom. De leitura, que a gente tem em português hoje, eu recomendo 2 livros de um cara chamado Bob Kauflin, que é pastor e líder do Ministério Sovereign Grace. Não sei quantos conhecem, é um ministério que não é tão conhecido no Brasil, mas eu tenho acompanhado há alguns anos. Eles fazem músicas para livros da Bíblia também e de outros tipos que são muito bíblicos, tem uma visão bíblica formidável. O Bob Kauflin tem 2 livros que já foram lançados em português. Eu acho que o título em português é Adoração Importa, algo assim, que é Worship Matters, que inclusive é o título do blog dele também. Se você pesquisar na Amazon, Bob Kauflin, Kauflin, vou colocar o nome dele aqui nos comentários. Dá para seguir ele também no Instagram. O Instagram dele é bkauflin. Você vai encontrar esse livro e o mais recente dele, que é o True Worshippers, Verdadeiros Adoradores. Estou lendo ele no momento. São livros fantásticos. Um outro livro muito bom é o Adoração ao Show, compilado pelo Paul Basden. O Adoração ao Show traz visões de culto, pensando em adoração como um todo, não só música. São 6 representantes de 6 tipos diferentes de liturgia: adoração emergente, adoração com hinos, adoração contemporânea, adoração mista, que é hinos e contemporâneos, e cada um deles faz a sua defesa. São 6 rounds, digamos assim. Um faz a defesa, os outros 5 vão fazer as críticas e concordâncias que tem a essa visão. Depois um outro vem apresentar a segunda visão e todos os demais vão responder. Então o livro é uma série de debates formidável, muito legal. E um outro livro que eu estou traduzindo, inclusive, nesse momento, primeira vez que eu falo sobre isso em público, mas ele não existe ainda em português, mas para quem lê inglês eu recomendo. É uma obra sine qua non de teologia bíblica da adoração contemporânea. É o Recalling the Hope of Glory. Vou colocar também o título aqui nos comentários. Recalling the Hope of Glory. Resgatando a Esperança da Glória. É um livro do Alan Ross, que ele é autor de um livrinho de hebraico também muito bom. Esse livro é formidável, porque ele vai desde os princípios, conceituando o que é adoração, aí vai adoração no jardim, adoração nos patriarcas, adoração no tabernáculo, adoração no período dos juízes, adoração na monarquia, adoração no livro de Salmos, adoração nos evangelhos, nas epístolas, e acaba com o Apocalipse.
é espetacular. É um livro de mais de 700 páginas. A gente tem usado ele no nosso curso Cante a Palavra. Está sendo um desafio traduzi-lo e um desafio encontrar uma editora que queira publicá-lo. Mas eu estou traduzindo esse livro e tem sido... Lê-lo já é uma experiência formidável. E traduzir está sendo uma experiência única também por poder tentar trazer isso aqui para o nosso país, que tem sido tão alimentado com teologia pobre às vezes, no que diz respeito à adoração principalmente. É interessante. Eu estava dando uma observada aqui. Acabou que os meus comentários ficaram travados aqui. Aí eu vi que o pessoal comentou muita coisa, né? Aí eu tô vendo aqui, puxei logo pro último. Porque eu acho que eu mexi aqui e aí ele ficou travado. Mas o último comentário aqui, meu Deus, é difícil aqui. Você mexe, aí mexe tudo aqui. Foi perguntado aí se vai ficar salvo. Vai ficar salvo esse vídeo no IGTV. Eu vou deixar ele salvo aí para vocês. Sempre tenho deixado salvo todas essas interações aqui nos sábados. Mas assim, é interessante, né, essa área de louvor, né? Eu acho que isso tem sido, eu particularmente, isso aí é uma opinião minha, né, particular, né, se o Marcos também quiser se posicionar, mas assim, eu falo por mim, né, porque é polêmico, o que eu vou dizer, mas eu acho que hoje das ferramentas mais usadas pelo diabo para perverter a fé bíblica das pessoas tem sido a música. É uma das ferramentas que tem destruído a igreja brasileira e a igreja no geral. Porque as pessoas, elas amam mais os seus ídolos, elas amam mais as suas músicas do que propriamente as escrituras. Muitas pessoas não leram nenhum livro da Bíblia, mas sabem cantar 200 músicas. Muitas pessoas deixaram de se alimentar da verdade das escrituras. Tem pessoas que, ao invés de ouvir uma boa pregação para alimentar-se, ela vai para a música. Não estou dizendo que a música não possa lhe ajudar. Sim, pode. Uma música bíblica, sim, pode. Né? Ela pode te... Mas a gente muitas vezes troca, a gente deixa de... Você está ligado muito mais à melodia da música do que propriamente a frase que a música repete 200 vezes para ficar te dizendo que você é especial, que você é raridade, que você Não deixa os irmãos sem dormir. Se você repetir raridade de novo, o refrão não vai sair da cabeça. Não sai da cabeça aquele negócio. Então, assim, ficar dizendo que a sua vitória é sabor de mel e que não sei o que lá, e que pisa na cabeça do diabo e que... Vingança gospel, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ser bíblicos, né? Tem grupos com músicas tão bíblicas, né? Tem pessoas que têm produzido coisas tão boas, né? Tem uma galera muito boa aí, o Projeto Sola, né? Um pessoal que tem criado músicas tão bonitas, né? Tão interessantes. Mas louvor é elogio a Deus. Deve ser fruto de um coração que adora a Deus, não um coração que adora a si mesmo. Se você troca um louvor bíblico por uma coisa antibíblica, só porque você se emociona com aquilo, você não está adorando a Deus, você está adorando a si mesmo. Você está comprometido somente consigo mesmo. Você só quer usar Deus para se emocionar, ao invés de usar Deus para que você, na adoração a Deus, seja transformado. E assim como a gente falou aqui com Isaías, que foi tocado, né, pela mão de Deus, porque ele era um homem de lábios impuros. E aí, por causa daquilo, Deus transformou a vida dele. Ele passou a ser um homem que usou os lábios impuros para ser algo que adorava, que louvava a Deus, que viveu para Deus. Então, meu irmão, esse é o caminho. É um tema complexo, é um tema difícil, é um tema que mexe com emoções. E aí o pessoal fica logo... tá mexendo com meus ídolos. E aí é complicado, é complexo. Mas os profetas do Antigo Testamento foram mortos porque eles tocavam nos ídolos, né? Por quê? Porque eles queriam que o povo se voltasse para o Deus verdadeiro. Veja lá em Jeremias, foi dito, né, para Jeremias, esse povo vem até mim, mas eles
trocaram a mim pelos ídolos que eles ergueram em seus corações. E por isso, veja lá em Jeremias, ele responde assim: eu falarei a eles usando a própria idolatria deles. Para quê? Para aprisioná-los ainda mais nos seus próprios erros, nos seus próprios ídolos, nos seus próprios pecados. Então tem muita gente preso em ídolos, na idolatria da música gospel, que não reflete a adoração verdadeira. Não estou generalizando aqui, estou falando daquilo que não é bíblico. E por esse motivo, essas pessoas estão dizendo que estão ouvindo a Deus, mas na realidade Deus não está falando com elas. Está simplesmente reverberando o próprio ego, a própria egolatria delas, dizendo que é Deus que está transformando a vida delas, e não é bem assim. Então, assim, eu demorei nessa exposição aqui, porque eu vi muito comentário aqui, revolta e tal. Eu digo, eu vou dar a posição, quem gostou, gostou, quem não gostou, segue. Mas é natural, é natural. É natural. E a missão é essa. Com certeza. É natural. É como um pregador, né? Como um pregador também. Já que eu fiz aquela ponte, e aqui é hermenêutica e adoração, né? Tem pregador que a gente ama, mas que às vezes pode deslizar. Exato. Né? Exato. Pode deslizar. Eu já falei coisa como errada. Pastor, eu já preguei coisa, né? Que eu depois olhei e disse, caramba, isso estava errado. E aí eu fui lá e desfiz, né? A gente precisa ter essa humildade e entender que a gente erra também, né? Exatamente. E eles erram também. Exatamente. Marcos, queria que você desse aí suas últimas palavras aí para a gente fechar a nossa live. Só agradecer mais uma vez aí, né? Tivemos obstáculos tecnológicos aí, foi difícil. Hoje foi difícil. Foi difícil, acho que o Instagram não estava muito solícito para um coração adorador. Mas foi muito bom tá aqui, tá te vendo de novo e tá compartilhando aí um pouco pro pessoal. Só agradecer a oportunidade mesmo e reiterar aí o convite. Eu não sei nesses cortes aí quem pegou, quem não pegou, mas segue lá a gente, tanto no YouTube como no Instagram, Cante a Palavra. Vai ter novidade nesses dias de quarentena, tem música nova sendo lançada aí. Tem um nosso EP completo do livro de Ruth, que já era para ter saído. E com a quarentena a gente ficou travado alguns arquivos. Tem uma música que falta só gravar um cello. O resto tá tudo gravado e a gente não tá lançando porque quer lançar com o nosso melhor, mas segue lá. Também eu adoro com música, que é o meu blog, lá eu coloco muita coisa aí. Sou eu sozinho, não tem equipe do Cante a Palavra, mas tem muita coisa sobre teologia da adoração, muita coisa sobre música na igreja. E temos agora o nosso podcast também. Uma vez por mês vai ter um bate-papo com 2 amigos muito legais que estão comigo nessa equipe, que é o Israel Tenório e o Cláudio Machado, e sempre com convidados. A gente já tem alguns convidados aí, que eu já posso adiantar que vão estar vindo aí com a gente. O João Alexandre já confirmou, o Marcos Almeida se dispôs a estar com a gente também. Olha aí, então, são bate-papos bem legais. E outras coisas que eu vou estar colocando também de capacitação por lá. Então, Cante a Palavra e Adore com Música. Dentro desse tema são as áreas em que eu tenho atuado mais. Se alguém quiser seguir meu Instagram também aí, se alguém tiver essa paciência para me seguir, também será bem-vindo. Amém. Deus abençoe, Marcos. Deus guarde sua vida aí, sua família. Sei que você está nesse isolamento aí mais pesado aí no Rio Grande do Norte, mas... aqui tá pesado. Né? Deus abençoe no nosso condomínio, vocês. Tivemos 4 casos já, inclusive um óbito por corona, então tá bem pesado aqui mesmo. Complicado. Deus abençoe, obrigado, viu, por se dispor aí, mesmo nessa batalha aí que a gente teve, mas eu acredito que foi legal. Deus esteja abençoando sua vida, guardando seu coração, sua Manda um família. abraço para a esposa também, para as 3 crianças. Laizinho deve estar maior que eu já, né? Rapaz, eu não sei. Não seja muita coisa. Eita. Ok, meu irmão. Então, Deus abençoe, viu? Um abração, Lázaro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Abraço. Até mais.